quando a gente canta isso, a gente começa a perceber que nada é impossível para aquele que vem ao nosso encontro para resgatar toda a nossa vida. Já na semana que se aproxima do nascimento de Jesus, porque na próxima quinta nós vamos estar celebrando isso, a gente rasga o coração para entender o mistério que parece que ultrapassa toda a nossa vida. Deus poderia simplesmente ter pego o seu filho e mandado ao mundo sem necessitar de ninguém, mas Ele faz com que o filho passe por uma experiência também da humanidade, para a gente poder entender como são as nossas origens. E quando eu entendo as minhas origens, eu começo a compreender a minha história. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, por favor, e pergunta assim para ela: onde é que você nasceu, criatura? Onde foi que você nasceu? Em que cidade você nasceu? Era uma cidade grande, uma cidade pequena? Agora olha para ela e pergunta assim: você veio? Ou olha para ela e só pergunta assim, para você entender o evangelho de hoje. Olha para ela e pergunta assim: até você são quantas gerações? Padre do céu, pergunta isso. Até você são quantas gerações? Vou te ajudar. Olha para ela e pergunta assim: me fala o seu nome do seu tataravô. Padre, existe isso? Então olha para ela e pergunta assim: qual é o nome do seu bisavô então, criatura? Pelo menos seu bisavô, fala, você sabe. Jesus agora deve saber, quer ver? Olha para ela assim: qual é o nome do seu avô, criatura? Sabe pelo menos? Graças a Deus. Então olha para o padre: você tem uma genealogia, criatura. Você tem uma genealogia, uma história. Por isso que hoje nós escutamos a genealogia de Jesus. Até chegar a Jesus, quantas gerações foram? Quantas gerações? Quantas? 14 gerações. E aí começa dizendo que ele é o filho de Abraão, filho de Davi. Primeiro, lá do Antigo Testamento, já estava grávido da presença de Deus. O Filho de Deus, ele tem uma origem. Ele não é só o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele traz os seus antepassados. E quando nós olhamos para os nossos antepassados, a gente aprende com a história, a gente vai aprendendo com a vida. Você já ouviu falar de quebra de maldição hereditária? Sim ou não? Às vezes você traz alguma coisa que veio lá do seu antepassado, não porque você quer, mas são as marcas daquilo que a gente viveu. E aí hoje a palavra diz para nós: aquele que não olha para a sua história, não consegue viver o seu presente e nem consegue viver aquilo que Deus quer fazer. Vou te ajudar a entender isso. Olha para essa pessoa aí e fala assim para ela assim: tem alguma característica do seu pai e da sua mãe que está muito impregnada em você, criatura? Olha para ela. Tem alguma coisa? Às vezes você é cabeça dura igual ao seu pai, às vezes você é reclamão igual a outra pessoa. Sim ou não? Aí você vai percebendo como Deus quer transformar toda a nossa vida. Olhar para a nossa história e falar assim: olha, eu já fui curado, eu resolvi tudo aquilo que era lá do meu passado, daquilo que eu vivi com a minha família. A gente não nega o passado, a gente compreende o passado, aceitando aquilo que foi vivido, para dar um sentido novo àquilo que a gente precisa viver. Padre, mas eu guardo uma mágoa enorme do meu pai, eu guardo uma mágoa enorme do meu avô, porque aconteceu isso lá há muito tempo, e me disseram e me contaram. Tem que tomar consciência para poder passar por uma libertação profunda. E aí não adianta você fugir, criatura, porque você tem uma genealogia. No seu sangue corre a história de muita gente, até chegar à sua história. Uai, padre, então quer dizer que a gente vai carregar pecado dos outros pro resto da vida? Não, a gente não carrega pecado de ninguém, mas a gente fica com marcas. A gente fica com marcas que precisam ser curadas, para a gente olhar adiante e perceber como Deus transforma toda a nossa vida. Uma vez eu atendi uma moça, que ela chegou para mim e falou assim: padre, eu vim aqui rezar porque todo mundo da minha família separa. Todo mundo. E aí na oração Deus tinha mostrado que desde lá do avô dela, desde o bisavô, sempre havia traição e sempre haviam separações. E quando chegava um determinado tempo, os casais se desfaziam em toda aquela família. O que foi preciso fazer? O que foi preciso fazer, gente? O que foi preciso fazer? Antes da quebra de maldição, saber onde é que estava a origem do problema.
saber o porquê que aquilo estava impregnado na vida daquelas pessoas. E aí você vai entendendo que a cura ela vem quando eu reconheço as marcas lá de trás, quando eu reconheço aquilo que foi vivido e aquilo que ainda continua perpetuando na nossa vida. E aí a gente rompe, e quando eu rompo é justamente para dar um significado novo daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Então olha para essa pessoa e diga assim para ela: nessa tarde você vai passar por uma quebra de maldição hoje. Nós vamos romper aquilo que te impede de caminhar na graça de Deus. E aí a gente vai entendendo que quando eu compreendo a minha história, Jesus também, além de ser o filho de Davi, ele é filho de Deus. E aí tem uma história, e todo mundo traz a história. Eu não sei como é a sua, não precisa ser a mais linda, mas precisa ser sua. E quando nós assumimos isso, é Deus estabelecendo em nós aquilo que nós somos. Vou te ajudar a entender isso mais uma vez. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta assim para ela: foi você quem escolheu o seu pai e sua mãe? Foi você que escolheu, criatura? Sim ou não? Claro que não! Não foi te dado de presente? Sim ou não? Não sei se são os melhores, não sei se são aqueles que você desejou, mas quando a gente olha para a presença de Jesus hoje, é isso que ele está dizendo. Ele nasce de uma família, ele vem de uma família que tem uma história, que traz algo do próprio Deus e que o ajuda a crescer em graça, sabedoria e estatura. Jesus trazia muito de Maria, e Jesus trazia muito de José, porque foi o pai que ele teve, que o acompanhou naquele momento. E cada um de nós traz as marcas da nossa família. Observa, só é vocês observarem. Quem casa, por exemplo, fala desse jeito assim: eu vou tratar o meu filho muito melhor do que o meu pai tratou. Não é assim que fala? Sim ou não? Eu vou ser um pai presente, eu vou ser um pai, eu vou ser uma mãe assim, eu vou ser desse jeito. E depois acaba fazendo o que, criatura? Se não vigia, acaba repetindo a mesma coisa. Se não rompe com aquilo que trouxe, acaba repetindo. E aí a gente começa a perceber que Deus, ele dá uma oportunidade nova da gente fazer uma experiência de ir caminhando com ele. Olhar para a nossa história e não ter vergonha dela. Olhar para a nossa família e não ter vergonha dela. Olhar para os nossos antepassados e descobrir que eles também tiveram as suas dificuldades e caminharam de acordo com aquilo que era. Quer ver como é fácil a gente entender isso? Você já viu gente falando assim: ah, padre, mas eu não recebi amor do meu pai. Já ouviu gente falando isso? Sim ou não? Sim ou não? E aí chora, e aí fala, traz trauma, tem que fazer um trabalho, um acompanhamento, e fica naquela lenga-lenga, que meu pai não me amou, porque eu não fui amado, por isso que eu sou desse jeito, por isso que eu sou. Aí eu te pergunto: você perguntou se seu pai foi amado? Você sabe se seu pai também foi amado? Porque talvez ele não consegue dar amor por isso, porque também ele não foi amado. E aí a gente que está numa geração um pouquinho mais avançada deveria entender que agora é hora de dar o passo. Tem vontade de abraçar a criatura? Vai lá e abraça. Tem vontade de dizer alguma coisa? Às vezes é gélido, parado, fica lá até assim, não consegue nem te abraçar. Abraça. Não é o outro, é a gente. E aí você vai entender que o amor, ele é aquilo que vai restabelecendo em nós os vínculos profundos da unidade. A gente adora terceirizar o problema, colocar o problema no outro: é porque eu não recebi isso, porque minha vida sempre foi muito difícil. Já escutou isso ou não? Para mim sempre é complicado. Já escutou isso, sim ou não? Vai ser o dobro de complicado se você ficar falando isso toda a vida. E aí a gente vai entendendo que Deus hoje quer uma atitude nova. Então olha para essa pessoa e diga para ela: atitude nova, criatura. Para de reclamar. Olha para ela: você quer ser amada? Sim ou não? Amado? Sim ou não? Então olha para ela assim: então ama. Ama, criatura. É assim que a gente vive. Quer ser perdoado? Então perdoe. Quer dar passos? Dê. Agora vive chorando os fantasmas do passado, meu Deus. Sai de uma realidade e fica chorando aqui lá atrás. Ah, porque lá atrás me aconteceu isso, agora eu não confio mais em ninguém. Olha para essa pessoa então que está do lado e fala assim: vai fazer uma terapia, vai rezar mais, vai colocar o joelho no chão. Ai, não acredito mais em uma mulher, padre, elas são terríveis. Já ouviu isso alguma vez ou não? Não acredito mais nenhuma. Foi um problema que você teve com uma criatura.
nem todas são iguais. Não acredita em mais nenhum homem. Já ouviu isso ou não? Da mesma forma. E aí você vai vendo como Deus quer transformar. O problema não está no outro. O problema muitas vezes está na gente, que não tem coragem de assumir as nossas fraquezas. Aquilo que precisa ser transformado. Olha hoje para a sua história. A sua história não foi escrita pelo seu pai e pela sua mãe. A sua história é escrita por você. É você quem dá o norte. Pode ter influência? Pode. Mas eu posso mudar o rumo da história. E quando eu tenho coragem de ser o protagonista dela, é aonde eu descubro a força que Deus está me dando. Olhe então para essa pessoa e diga assim para ela: criatura santa, chega de mimimi, viu? Está na hora de se assumir a sua vida. Está na hora de se assumir a sua história. Está na hora de olhar para frente. Está na hora de dar um passo novo em direção àquilo que você tem que fazer. E aí você vai entender uma coisa que é profunda: padre, mas eu não consigo muitas vezes dar esse passo. Eu não consigo muitas vezes olhar adiante. De vez em quando você vai precisar de uma ajuda, de alguém que te dê o norte. Mas a escolha e a opção sempre vai ser sua. E aí eu estou atendendo tanta gente agora, que as pessoas falam assim: padre, meu casamento está acabando. Já escutou isso alguma vez? Sim ou não? Sim ou não? Meu casamento está acabando. Não está acabando agora não, já estava há muito tempo. Você que não consegue ver quando as coisas estão desmoronando, está tão cega, olhando para si mesmo, que não vê que a coisa está indo embora. E vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, até que chega uma hora que cai tudo, que destrói tudo. E aí fala assim: eu estou lutando, eu queria tanto de volta, eu queria tanto. Aguarda. Gente, tenta entender uma coisa na vida de vocês: aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus não termina. Aquilo que é de Deus volta. Nem que seja restaurado, mas volta. Às vezes a gente só precisa dar um tempo para a gente poder situar naquilo que a gente é, sem querer forçar, numa entrega profunda como Jesus fez hoje. Cada entrega dele, de uma família, ele era restabelecido. Deus restabelece tudo. Nada é impossível para ele. Aí você vai entendendo que Deus vai dando o tempo oportuno para você amadurecer, para você crescer, para você olhar adiante e dizer: eu quero agora, porque Deus é Deus, independente de qualquer coisa, Ele faz a obra acontecer. Então olha para essa pessoa e diga para ele: Ele está te restaurando, criatura.